Estamos reunidos aqui hoje, neste dia, para conversarmos um pouco sobre o Centro para Criança e Adolescentes Batista, que é um projeto em parceria com a Igreja Batista em Vila Pompeia e a Prefeitura Municipal, ou a Prefeitura da cidade de São Paulo, através da Secretaria de Assistência Social. Para isso eu conto com a colaboração da Regiane e da Alda. Esse é um projeto criado em 1996 e tem sido algo prazeroso para as nossas vidas. Tem sido algo muito especial para a vida não só das crianças, famílias, mas também para a vida da igreja e para a vida daqueles que atuam nesse projeto. Regiane, o que é o CCA? Há 25 anos atrás, já existia uma preocupação com crianças da região, famílias carentes, crianças e adolescentes, em situação de risco e vulnerabilidade. Então, a Prefeitura convidou a Igreja Batista em Vila Pompeia, situada na Zona Oeste de São Paulo, para firmar uma parceria. Na ocasião, começamos com 60 crianças e elas permanecem meio período com os nossos cuidados, Recebem 2 refeições por período, ao todo 4 refeições diárias. E nós já recebemos 902 crianças ao longo desses 25 anos, sendo que muitas delas acabam passando toda a sua infância e adolescência com a gente. E também, além de elas estarem com a gente, recebendo a refeição, a gente procura dar assistência psicológica, fonoaudiológica, passar valores de cultura, lazer, cidadania, respeito ao próximo. E é um trabalho que nós tivemos a felicidade de ter vários voluntários nessa área, nessas áreas, nos auxiliando. Tivemos professores de música, Dona Valquíria, por um bom tempo. Nós tivemos professores de educação física, esporte, artesanato, arte. A parceria também com a Unesp, que tinha o projeto da corda toda. Exato, de música. Com a Faculdade São Camilo, E tudo isso agrega mais conhecimento, oportunidades que muitas dessas crianças acabam não tendo, devido à situação em que vivem. As nossas crianças, a idade começa a partir dos 6 anos até os 14 anos e 11 meses. E também temos uma parceria com a Secretaria de Justiça Federal. E muitas das pessoas que vêm aqui, dos voluntários, eles ajudaram muito na complementação, na alfabetização, no aperfeiçoamento do aprendizado dessas crianças. Alda, como funciona e quais são os projetos que estão em andamento no nosso CCA? Nós temos o projeto pedagógico, que funciona diariamente, 5 dias por semana. Como a Regiane falou, nossos períodos são 2 períodos de 4 horas, que é bem dividido, que a gente tem 1 hora de refeição com higiene pessoal, 1 hora de lição de casa, 1 hora de brincadeira. Então, é bem divididinho. Então, a gente tem 1 hora do projeto e a gente tenta também ajudar na lição de casa. A gente entende que assistência social não é só ensinar cidadania, ensinar busca dos seus direitos, mas também ensinar a ler e escrever. A gente tenta o máximo ensinar, porque as nossas turmas elas vão de 6 a 10 anos e de 11 a 14 anos e 11 meses. Então, a turma dos pequenos, nós temos uma dificuldade muito grande, porque tem criança que sabe ler, tem criança que não sabe ler, e as nossas salas elas têm 40 crianças. Nós temos uma demanda muito grande no período da tarde, nós temos 75 crianças no período da tarde. A sala dos menores tem 40 crianças. Então, a gente tem o projeto pedagógico, que a gente trabalha 1 hora de projeto. Esse semestre, que a gente está finalizando agora em junho, a gente está trabalhando sobre como aprender com as brincadeiras. Nós estamos trabalhando presencialmente e remotamente, então a gente envia todo o material para casa, junto com as entregas das cestas básicas, que nesse período de pandemia a gente faz entrega de cestas básicas para as famílias que estão em casa.
E os presenciais, a gente está atendendo, no momento, 20 crianças, a gente trabalha aqui internamente. E a gente tem um sonho muito grande, um projeto muito grande, que é de ter voluntários para poder trabalhar a alfabetização dessas crianças. Porque eles têm uma dificuldade muito grande de aprender a ler e a escrever. A gente tem crianças com 10 anos que não sabem ler e não sabem escrever. E a gente tem essa defasagem de profissional, porque nós temos um professor em sala de aula que tem que dar conta e tem um período muito curto para se trabalhar, que são só 4 horas. Então, a gente tem essa dificuldade é um projeto, é um sonho de ter mais voluntários, mais pessoas dispostas para poder trabalhar esse lado da leitura, de aprender a ler e a escrever. O nosso convênio com a prefeitura não permite um RH além de 8 funcionários, que é o que a gente já tem, então a gente não tem como ter funcionários remunerados para poder ajudar em sala de aula. Então a gente tem esse sonho, um projeto em sonho, né, em stand-by, na esperança de um dia ele acontecer, que é de trabalhar mais essas crianças e também trabalhar as famílias, que a gente tem essa necessidade de trabalhar as famílias, mais com as famílias, né? É bom lembrar que para que possamos funcionar, o nosso CCA, através da igreja, nós temos registro no Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e temos também a Declaração de Utilidade Pública Municipal. E isso faz com que tenhamos sempre de ter nossas contas auditadas. Mensalmente há uma prestação de contas para isso, a entrega de documentos. E com a graça de Deus, ao longo de todos esses anos, Deus tem nos sustentado, nunca faltou comida. E o nosso CCA é um CCA de referência, inclusive. Depois elas vão falar sobre isso. Pensando nisso, Regiane, como é o sustento desse projeto? O projeto ele tem uma parceria com a prefeitura. No começo, há muitos anos atrás, essa parceria, essa verba, é uma verba que a prefeitura repassa para esse trabalho e era equivalente a 70%. Né? Os outros 30%, nós tínhamos que correr atrás de doações, de eventos, como as nossas feijoadas, bazar. E sempre foi uma luta, né? Todos esses anos. E depois de vários ajustes que nós fizemos, a prefeitura também, nós conseguimos trazer essa diferença em 90% é a verba que a prefeitura cobre, as despesas, né? E 10% é o que nós ainda temos que correr atrás. Lembrando que um desses ajustes foi a mudança, né? Que a gente era de aluguel, e aí nós mudamos para o prédio próprio, que agora a gente está num prédio que pertence à igreja, porque o convênio ele não permite o pagamento do aluguel, isso não está em convênio. Isso causou dificuldade muitos anos, né, Regiane? Muitos anos. E assim, a verba da prefeitura ela é bem específica, né? Eles determinam aonde vai ser usado, como vai ser usado e quanto deve ser usado para aquele item. Isso, e quando. Então, assim, é bem rigoroso, né? Então, tudo que sai dessa listinha deles é a gente que tem que correr atrás. E também, ao longo desses anos, houve a necessidade da gente aumentar a quantidade de vagas, né? Então, de 60 crianças, hoje nós atendemos aproximadamente 120, 123, dá uma variação. E convém lembrar também que nos últimos 4, 5 anos, todas as entidades sociais tiveram quedas nas arrecadações das doações, né? Então, isso também gerou uma dificuldade muito grande para a instituição, o que nos, de certa forma, motivou a voltarmos para o ambiente interno do nosso CCA, do nosso espaço da instituição, onde temos que nos adaptar. Agora, Alda, nós trabalhamos com famílias. São muitas famílias. Quando a Regiane falou que foram 902 crianças ou matrículas, é porque muitas passam 8 anos conosco. Às vezes
até um pouco mais de 8 anos e 11 meses, quase 9 anos. E ao longo desses 25 anos, nós talvez tenhamos perdido 2 ou 3% no máximo dessas crianças. Todas as outras estão estudando, ou estudaram, estão trabalhando, nós temos netos, alguns estão casados, formados nas suas várias profissões. Isso tem sido um motivo de satisfação e alegria para as nossas vidas. Mas fale-nos um pouco sobre as famílias, Alda. Hoje nós atendemos 120 crianças, como a Regiane mesmo falou, e atendemos 101 famílias. Nós temos 101 famílias em atendimento. E o que acontece? O pastor sempre fala da experiência, qual é a experiência que eu tenho com as famílias. O que a gente percebe é o seguinte: as famílias, elas chegam, às vezes, muito machucadas. Elas chegam numa primeira conversa, numa primeira escuta, elas estão muito arredias, muita dificuldade de se falar. E a gente pratica muito, a gente tem como filosofia o amor. A gente trabalha o amor, a gente cuida com muito carinho, a gente tem a preocupação de estar sempre de portas abertas. Às vezes a família vem só para conversar, para desabafar, para pedir um conselho. Então a gente tem esse relacionamento muito próximo. Nesse período de pandemia, a gente tem ficado muito próximo das famílias, tem conversado mais, tem sido muito bom. Então, assim, o que eu percebo é que elas chegam muito machucadas. E o fato da gente trabalhar com a filosofia de cuidar, de zelo, de amor, a gente percebe o quanto eles se aproximam, o quanto eles percebem que aqui eles têm um apoio, eles têm um lugar onde eles possam buscar um conselho. E, às vezes, quando a família chega a sair do CCA, ou por mudança de endereço, ou por alguma outra forma, ou por alguma outra necessidade, eles vêm agradecer e falar de como foram bem recebidos, como foram bem tratados. A gente é referência no bairro. Outro dia eu matriculei uma criança que o pai fez questão de vir junto com a mãe, porque ele falou: eu vou para entender o que vocês têm de especial, o porquê que todo mundo fala tão bem de vocês. Então a gente trabalha muito o amor, o cuidado, o zelo com as famílias. As crianças chegam até o nosso CCA por ordem de procura de matrícula, claro, mas também através do Conselho Tutelar da criança e do adolescente ou da Vara da Infância, que também, em algumas ocasiões, solicitam as vagas. Agora, essa experiência com a família, isso é muito marcante, porque cria vínculos de muitos anos. Passado já desses 25 anos, há pessoas que estão ligadas quando temos os eventos, vêm ajudar, porque sempre se tentou construir isso. Claro que temos falhas, vamos tentando corrigir, temos as nossas limitações, mas há um diferencial do CCA Batista. E o diferencial é exatamente esse cuidado, essa escuta, esse amor que queremos expressar pelas crianças e pelas famílias. Regiane, qual seria, talvez, os seus sonhos, as suas expectativas para o CCA? Essa pergunta eu vou fazer a Regiane e a Alda. Quais são as expectativas que temos pela frente? São basicamente 3. O primeiro, eu gostaria até que a Alda falasse um pouco, é sobre a alfabetização mesmo das crianças. Como eu falei anteriormente, para que a gente consiga fazer um trabalho de alfabetização bom, bem feito, a gente precisaria de mais capital humano, coisa que hoje a gente não tem. Como eu falei, nós somos 8 funcionários, 2 na cozinha, 3 em sala de aula, 2 no suporte técnico e 1 na limpeza. Então, acaba tendo essa necessidade de auxílio, principalmente com os menores. Então, a gente sonha com voluntários. E a gente sabe que o voluntariado é muito complicado, ainda mais num país em crise como está o nosso. Hoje você vem ser voluntário porque você está desempregado, por outra razão, aí você arruma uma outra ocupação, você é obrigado a ir porque você precisa do seu sustento. Então, a gente tem essa necessidade. Infelizmente, a gente não tem como pagar pessoas para
para poder ajudar em sala de aula. Nós somos uma igreja pequena e não tem como ter recurso para poder bancar um professor em sala de aula. Então, nós temos esse sonho de um dia poder ter uma alfabetização de qualidade com as nossas crianças, porque acreditamos que serviço social, que assistência social, não é só ensinar a se comportar, a como comer, a como andar, também é um todo. É trabalhar desde a leitura, desde a escrita, desde do saber todas as coisas. A gente acredita nisso. O segundo seria fazer um trabalho profissionalizante com os nossos adolescentes, aqueles que estão quase saindo, para que eles tenham uma oportunidade de chegar no mercado e saber fazer alguma coisa, ter algo a mais no currículo, saber se comportar numa entrevista, saber se vestir, como fazer um currículo, como fazer uma redação. Às vezes são pequenas coisas que pode ajudar bastante nesse início deles, né, de carreira, de trabalho. E o terceiro seria um trabalho com as famílias, voltada também para a alfabetização da família, ou também profissionalizar, né, dar cursos profissionalizantes para os pais, para que eles tenham outras oportunidades a mais. Então, assim, são projetos que eu acredito que dá para ser formulado, né, dá para a gente buscar parceiros, não só voluntários, gratuito, mas que a gente possa criar mesmo com professores, com começo, meio e fim, e projetos relativamente rápidos, né? Porque na cidade que nós vivemos é tudo muito corrido. Então, um curso de alfabetização relativamente mais rápido, curso de profissionalizante, é isso. Eu acho que uma sala de informática também, isso ajudaria muito os adolescentes. A gente ainda não conseguiu ter uma sala de informática, a gente está com os projetos em andamento e tudo, mas ainda não foi concretizado. Então, a sala de informática também seria um meio também de trabalhar com as famílias, né, de ensinar as famílias. Daria para, se a gente tivesse uma sala de informática, daria para a gente trabalhar com os adolescentes, com as crianças e com as famílias. Eu tenho um sonho muito grande de fazer um trabalho mais profundo com as famílias, porque a minha preocupação é, quando uma criança tem um problema que você vai sempre buscar e descobrir o que está acontecendo, a raiz está sempre na família. Então, se a gente pudesse fazer... A gente tem encontro de famílias que a gente estava fazendo antes das pandemias com palestras, estavam sendo muito bom, mas infelizmente a gente teve que interromper. Então, a gente consegue trabalhar um pouco mais, juntar as famílias, trabalhar, mostrar o valor que eles têm, mostrar o quanto eles são valorosos. Que às vezes nós temos... acho que 70% a 80% das nossas famílias formadas só por mães, que tem que trabalhar muito, que tem que correr muito para poder levar o sustento para casa. Então, essa mulher, ela acaba esquecendo dela mesma. Então, a gente tem essa preocupação de sempre estar mostrando para ela o quanto ela é importante, o quanto é valorosa. Então, eu acho que se a gente tivesse um trabalho mais profundo com famílias, seria bem interessante. Agradecemos a sua atenção. Agradecemos a Deus porque entendemos que isso é possível pela graça e a bênção do Senhor. Agradeço a Regiane e a Alda. Agradeço a todos os funcionários que já passaram por aqui, que estão aqui conosco, que passaram, pelas famílias, pelas crianças, pela igreja. E é um trabalho que vale a pena se continuar investindo, que vale a pena ser realizado, aperfeiçoado, porque é uma forma de contribuirmos para uma sociedade melhor. Muito obrigado. E venha nos conhecer, né, pastor? Claro. Estamos aqui de segunda a sexta, das 8 às 17. Pode vir, será um prazer recebê-los. Muito obrigado.